Salve, salve, nação rubro-negra! O Mengão entrou em campo contra o Maricá e não deu chance pro azar. Com uma vitória segura e um futebol de campeão, o Flamengo garantiu mais um título para conta, a Taça Guanabara. Ele venceu o Maricá por 5-0, dando um show em campo. Por isso, vamos mostrar para vocês os melhores lances e os melhores momentos do jogo. Quer saber como foi essa conquista? Os goleaços que eles deram e a festa da galera? A torcida rubro-negra foi a loucura. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E fica comigo até o final, porque no final o debate vai ser quente. E os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro corte. A ação que tem despertado, né, essa sensação de que o Flamengo está no caminho certo para ganhar os títulos mais importantes que virão neste ano aí, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo é sério candidato a tudo. Zé, a única má notícia para o torcedor rubro-negro neste sábado de conquista da Taça Guanabara é a lesão do Cebolinha, né? Ao que parece um problema muscular, algo mais ou menos esperado para quem ficou tanto tempo parado quanto ele, né? Se recuperando de uma lesão aí, sim, muito grave. A lesão de tendão, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles, é uma lesão... não é tão simples, né? Uma lesão complicada, uma lesão delicada, porque especialmente ele, né? Que trabalha muito com velocidade, o tendão. E depois que ele volta, uma sequência de jogos, é natural o corpo sentir um pouquinho mais, porque treino, por mais que você treine forte, né, o treino nunca é igual à intensidade, àquilo que você faz no jogo. No jogo você tem a competitividade, a adrenalina de jogo, né, a responsabilidade, então tudo isso soma e aí você tem um desgaste natural dentro de campo. E eu acho que acho que até o Felipe já tinha falado, né, se é para colocar o jogador para ganhar minutagem e se tiver que acontecer alguma coisa de problemas físicos, nós vamos utilizar realmente o Campeonato Carioca para justamente ajustar determinadas peças para no Campeonato Brasileiro. Não vou estourar ninguém no Campeonato Estadual. Vou ajustar para justamente no Campeonato Brasileiro e nos demais campeonatos eles poderem aproveitá-los. O Cebolinha, eu acho que ele teve uma transformação, né? Antes da chegada do Tite, ele era uma incógnita e ninguém mais quase estava acreditando no Cebolinha. Chega o Tite muda, porque ele foi o cara do Tite, né, na Copa América. De 2019. 2019. Aí ele começa a jogar bem, ele joga bem, com o Felipe aí teve a lesão, volta agora, eu espero que ele volte a jogar bem, porque é ruim. Pergunta para o jogador, você gosta de ficar no DM? Não. Você gosta de fazer fisioterapia? Não. É a pior coisa que tem para o jogador de futebol. Então eu espero que ele possa voltar aí tranquilo, passar por esse probleminha, que acho que é leve, né, perto daquilo que ele já passou, e voltar a jogar bom futebol. Acho que quem ganha com isso são o Flamengo e nós, né, que estamos observando, porque é muito bom jogador, né? Bubu, o Flamengo sobra no Campeonato Carioca, a gente ainda não sabe se vai ser campeão. Amanhã teremos a definição dos 4 finalistas, né, ou dos semifinalistas do Campeonato Carioca aí, geralzão. Mas há muito tempo que não acontecia uma desproporção tão grande, inclusive em relação aos 3 rivais. No Campeonato Brasileiro, pensando em Campeonato Brasileiro, a gente já está aí às portas da principal competição nacional. Você acha que pode acontecer do Flamengo também sobrar em relação a todos os adversários? Eu acho que ele pode sobrar na parte de espetáculo de show. Mas ele tem outros fortes concorrentes ao título brasileiro para a gente ficar na competição de pontos corridos. Eu acho que hoje você tem um equilíbrio maior de forças ao longo do país, né? O Inter, que aliás largou muito bem, né, no Campeonato Gaúcho agora na fase decisiva. O problema do Inter é o Campeonato Brasileiro, né? E é uma obsessão do Inter que não ganha desde 79. Então, por exemplo, o Inter é um time que eu acho que com o Roger Machado mantendo esse nível, é um time que vai brigar pelo campeonato. Atlético Mineiro, você não pode descartar, também muito bem no Campeonato Estadual, no Campeonato Mineiro, com o Hulk em grande fase, voando, um mercado interessante que teve algumas saídas, mas umas peças que chegaram e que podem funcionar, como o caso do Rony. Você não pode descartar ainda o Palmeiras, o Abel ficando, é um time que também é muito competitivo, que normalmente perde pouco. Então, não é que o Flamengo vai nadar de braçada no Campeonato Brasileiro, não acho que vai ser assim. Só que ele está pintando como o grande candidato. Mas eu acho que na qualidade do jogo, talvez seja aquele que mais encante de uma forma geral. As pessoas esperam do Flamengo vitórias tranquilas, golaços, jogadas coletivas. E eu acho que, claro, é começo de ano ainda, mas o Felipe Luiz de 2025
já tem mais méritos do que o de 24. Mesmo tendo ganho a Copa do Brasil? Porque, por exemplo, aí você falava assim, ele ainda tinha o Gabigol, Fabrício Bruno, saíram algumas peças. E ele está sofrendo também com lesões. Né? Muitos técnicos no Brasil e no mundo, né, utilizam ausências, desfalques, lesões como desculpa. Aparentemente, isso não está afetando o trabalho dele. Ele se sente muito à vontade para lançar jovens, botar garoto quando necessário. Os reservas que entram parecem muito motivados, né? Tem aquela coisa, né? O técnico ele treina 11 titulares, parece que são 11 caras felizes. E no banco, o técnico tem que lidar com uma situação ali, uma gestão ali um pouco tensa, que é barrar alguns jogadores. No Flamengo você não está percebendo isso. Ele não tem o Pedro ainda. Imagina esse time com o acréscimo do centroavante, que tem tudo para ser o centroavante titular da seleção brasileira. É uma boa chance disso. Então o potencial dele é muito grande, né? Eu acho... Se antes você falava assim, ele pegou um time muito forte, um elenco muito forte, tem gente que pensa assim, minimiza, né? Qualquer um que tivesse ali ganharia ou faria uma pontuação expressiva. Isso eu acho que já para 2025 já tem muito mais o dedo dele. A história, o passado recente mostrou que não é assim no Flamengo. Não é assim. O próprio Tite teve problemas, teve dificuldades para conseguir alguns resultados. À exceção do Dorival, quem não teve? Dorival ainda foi questionado pela qualidade do jogo, que é o que até agora ninguém questionou o Felipe Luiz. O Dorival ganhou Libertadores e ganhou a Copa do Brasil e foi mandado embora porque supostamente, especialmente nas finais, contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians, ele deu chance para o adversário ou foram finais parelhas em que a superioridade do Flamengo não se viu de forma tão clara, né? E depois de haver ganho, né, os 2 campeonatos planejados, né, porque ele veio aqui no Campeonato Paulista, veio no Allianz Parque e jogou com o time reserva, dando bem a entender que iria jogar as Copas, né? Pelo menos eu lembro de uma entrevista, acho que do Landim, falando sobre ele não conseguiu dar uma sequência no finalzinho do campeonato. Você planeja ganhar 2 Copas, você ganha, né, os torneios mais importantes que foi planejado. É natural ter um relaxamento faltando 4 rodadas para acabar o campeonato. E aí usaram desse artifício, né, para poder mandar ele embora. Né? É bom falar que o título da Taça Guanabara, que eu falei aqui, é simbólico, hoje em dia menos importante do passado, mas já te dá uma boa vantagem para as finais do estadual. Flamengo campeão, melhor campanha, ele tem a vantagem do empate na semifinal. Então quem fica em 4º lugar amanhã vai festejar a classificação, às vezes vai ser o Vasco, né, Fluminense, a gente pode ter um clássico, né, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Fluminense que é o único que até aqui dá uma complicada na vida do Flamengo do Felipe Luiz. O único que derrotou o Flamengo do Felipe Luiz até hoje. E que empatou recentemente. Foi o jogo mais pobre, acho que... Um jogo horroroso, 0-0. Né, pro Felipe Luiz, assim... O Flamengo foi melhor, foi superior. Se tivesse um vencedor, se era para ter um vencedor no Fla-Flu, seria o Flamengo esse último no estadual. Mas foi um jogo muito pobre, 0-0, diz muito do que foi o jogo. Mas, seja Fluminense ou Vasco, ou um time de menor expressão que enfrente o Flamengo na semifinal, o Flamengo, além dessa superioridade, desse favoritismo, vai ter a vantagem dos empates. Na final não tem. Né? Quem encontrar o Flamengo nessa hipotética final, aí a coisa é um pouquinho mais parelha. Mas na semifinal, esse título da Taça Guanabara já dá essa vantagem também do empate para o rubro-negro. Ainda não é o Flamengo mais vencedor de 19 para cá, depois da era JJ, Zé. Mas é o que mais encanta de lá para cá? Eu acho que ainda tem uma não vou dizer uma pequena amostra, né? Eu acho que ainda falta mais jogos com sequência desse espetáculo. E adversários mais pesados. Adversários mais pesados, contra adversários mais pesados, né? Porque o Jorge Jesus, ele conseguia, eu sei porque fui trabalhar, só dando um exemplo, fui trabalhar no jogo Flamengo e Palmeiras, o Flamengo atropelou o Palmeiras. E o Palmeiras era já um time forte, difícil de ser batido. O Flamengo passou por cima. Depois você pega os outros jogos também, era um time que em 15 minutos estava 2-0 contra times fortes. E depois ele voltava, recuava, administrava e fazia 3, 4 no segundo tempo. Eu acho que o time do Felipe Luiz, eu acho que caminha para esse lugar. Caminha para esse posto, vamos dizer assim, de time que é competitivo, fazendo o futebol que o Flamengo espera, que o flamenguista espera. Eu lembro de uma frase do Jorge Jesus quando chegou lá, Plirra, quando ele falou na primeira entrevista, falou assim, eu sei que aqui o Flamengo não basta só vencer, temos que jogar bonito.
né? E a mesma coisa que o Felipe Luiz está buscando. Mas eu acho que esse Flamengo do Felipe Luiz é muito parecido com o do Jorge Jesus, mas tem a competitividade, eu acho, do time do Simeone, que são as características que eu acho que eu consigo enxergar dentro Felipe é um mix dos dois. Das entrevistas do Felipe, né? Eu, inclusive, falei assim, essa autocrítica do Felipe, às vezes, pode até prejudicá-lo, porque ele vai se sentir tanto e às vezes, você precisa tirar um pouco o pé do freio, porque senão você não aguenta. É uma vida estressante, uma vida muito pesada de treinador, porque você é o primeiro a chegar, o último a sair, você tem que analisar o jogo, acaba o jogo, você tem que analisar o próximo time. Mesmo com um departamento de análise competente, que te traz os jogos já, aquele compacto, aquelas coisas todas, é complicado. E o Felipe tem isso. E eu vejo nesse time do Flamengo um time muito aguerrido sem a bola. É um time que pressiona o tempo todo, com a bola tenta definir rápido. Naquelas brincadeiras de internet, quando perguntam para o jogador, para o treinador, para fazer ali, montar o jogador perfeito ou o treinador perfeito, claro, levando em consideração quem trabalhou com essa pessoa, já viram o Felipe perguntando, estrategista, eu não lembro exatamente se ele falou JJ ou Simeone e tal, mas... a administração de elenco, ele sempre cita o Renato Portaluppi. E essa parece também ser uma habilidade do Felipe, facilitada pelo fato dele conhecer grande parte dos jogadores, né? Jogou com alguns, dirigiu alguns dos mais jovenzinhos ali na categoria de base, na rápida passagem que teve no 17 e no 20, mas ele é um cara também agradável, é fácil gostar do Felipe Luiz, isso também conta, né? Conta, eu lembro... Vamos dar uma olhadinha nos números dele enquanto você fala, Zé. Eu lembro... Os números do Felipe gerais, desde que ele começou a dirigir o time principal do Flamengo. Eu lembro que quando ele assumiu, né? Quer falar lá, Pedro? Não, pode falar. Eu lembro que quando ele assumiu, a gente estava no F90, né, no programa, e eu falei que um dos grandes desafios do Felipe seria separar, porque ele tinha acabado de jogar, né? 6 meses antes ele trabalhou no Sub-20, se não me engano. E 6 meses antes ele tinha parado de jogar e jogava com todos os jogadores ali. E eu falei, o grande desafio dele é fazer com que os jogadores entendam que ele é o treinador agora. Que ele pode ter amizade, que ele pode fazer, mas que ele vai tomar as atitudes, que ele vai escolher quem vai jogar, quem não vai jogar. E fazê-los com que os jogadores possam entender isso, que era o grande desafio. Porque o jogador de futebol, muitas vezes, ele não entende isso. Tem muitos problemas. E acho que ele foi muito bem na situação do Gabigol. Ele foi muito bem na situação do Gabigol. Primeiro jogo ele cobra o Gabigol, né? Ele cobra e tem aquela discussão, você só fala comigo e tal. E aí o Gabigol acho que não entendeu isso, porque o Gabigol, no meu modo de ver, naquela época, naquele jogo especificamente, ele não entendeu a chance e a oportunidade que o Felipe Luiz estava dando, e o Felipe estava cobrando para ele se movimentar, sair de lá, fazer essas coisas, justamente porque o Felipe queria ajudá-lo, né? E depois... o Felipe dá uma entrevista, bate no Gabigol de uma forma clássica, né, nesse aspecto, mas também bate e assopra, né, como nós usamos aqui na imprensa, em relação a algumas coisas. E quando ele tem o problema do Gabigol no pós-título, que o Gabigol fala que vai sair e tal, ele falou assim, o problema da diretoria, já está entregue à diretoria, já está tudo certo, e a diretoria do Flamengo, em conversa com o treinador, o Gabigol não permanece, ou seja, ele deu também o aval para o Gabigol sair. Eu acho que isso mostra maturidade e entendimento da posição dele como treinador, que ele é obrigado a tomar as atitudes, que ele precisa separar a amizade... Habilidade também. Né, do profissional, do profissionalismo ali dentro de campo, habilidade e uma coisa, que eu acho que é fundamental para você ter sucesso no mundo do futebol, entendimento da posição que você se encontra. Porque dependia muito de uma atitude dele, vamos dizer assim. E dependendo da atitude dele, ele poderia simplesmente falar assim, os caras olharem para ele e falar assim, tá vendo? Faz o que faz, é amigo do treinador, o treinador é amigo do jogador, e aí perde o comando, perde o controle, perde o respeito. E pelo contrário, ele foi muito bem nessa situação. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, falou agora há pouquinho à Flá TV, a gente vai reproduzir o que disse o BAP. Fala, BAP! Segunda taça, 2025, depois da Supercopa, você havia falado que a expectativa do ano ela só cresce com tudo que a gente tem acompanhado do trabalho. E agora, atualizando essa expectativa com que o grupo entregou também na Taça Guanabara. O que você pode falar, presidente? Parabéns pelo título. Sempre uma enorme satisfação, a gente está conquistando taças, né? Está no hino da gente, vencer, vencer, vencer.
As expectativas estão apenas se concretizando ao longo dessa jornada, que eu espero continue linda e maravilhosa no ano de 25, para a gente trazer muita alegria para os corações de 45 milhões de rubro-negros. Tamo juntos. O torcedor, ele tem se mostrado satisfeito demais com o trabalho do Felipe Luiz. Ele entrega uma identidade de jogo que o flamenguista gosta de assistir. Como é que é a visão da presidência? Olha, eu, como todos os torcedores, tenho estado satisfeito também. Mas eu queria dizer para cada um de vocês que tem muita gente trabalhando por isso aqui. É uma equipe de mais de 60 profissionais, muito competentes, cada um no seu riscadinho ali, cada um fazendo o seu melhor, para a gente ver uma exibição como essa hoje aqui. Maricá foi líder durante 5 ou 6 rodadas do campeonato. Esse time fez o jogo parecer fácil. Esse time aqui deu muito trabalho para todo mundo. Então, as conquistas e a performance, acima de tudo, nos enche de orgulho. Obrigado, presidente. Bubu, me agrada bastante a postura inicial aí, esse comecinho do Luiz Eduardo Batista, no que ele fala e no que ele faz. O começo do BAP como presidente do Flamengo é equivalente ao começo do Felipe Luiz como treinador do Flamengo? Eu prefiro elogiar mais o Felipe Luiz, dirigente, às vezes é meio como árbitro, juiz. Esperam acabar o mandato, ver como é que vai ser a postura. E o Felipe Luiz tem mérito também nessa parte política. Né? O Zé falou mais ali da questão dos jogadores. Você vê, o Gerson fez o gol, né? Ele chapou de esquerda. Ele, na volta do jogo, ele mostrou para o Felipe Luiz, o Felipe Luiz aplaudiu, o entendimento ali do posicionamento dele, como o Felipe Luiz é muito próximo dos jogadores. Mas o Felipe Luiz passou por uma ruptura na administração do Flamengo. Né? Saiu o Landim, que foi a gestão anterior, que teve essa coragem, audácia, ou atender os pedidos da torcida para colocar o Felipe Luiz como técnico. Manda embora o Tite e põe o Felipe Luiz. Há muito tempo a gente já ouvia esse pedido dos rubro-negros. Foi a gestão anterior que apostou. Lembrando que o Felipe estreia na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E é bom lembrar também que a passagem dele pela base foi muito vitoriosa. Ele foi campeão mundial, sub-20, ganhou a Intercontinental com o Flamengo. E aí o que acontece em muitos clubes? Quando você tem a mudança de administração, muda a presidência sobretudo, muitos profissionais do Flamengo foram demitidos. O departamento médico foi modificado. Então o Felipe Luiz venceu com o departamento médico anterior, com a administração anterior e está vencendo com uma nova equipe, novos profissionais em torno dele. O BAP falou mais de 60 profissionais e tal. Ele parece trabalhar muito bem com todo tipo de figura. O chefão, o manda-chuva, o BAP poderia ter falado, não, vou trazer um medalhão, um estrangeiro renomado. O Flamengo tem condição de fazer isso. E tem o Boto a tiracolo, né? Exatamente. A todo instante. Então, ele está conseguindo trabalhar com vários tipos de profissionais, das mais diversas áreas, e com um ótimo entendimento do jogador até o presidente, o médico, o diretor de futebol. A gente falava um tempo, acho que era na época do Vitor Pereira, a dificuldade que você tinha de gestão de vestiário do Flamengo, que era muita gente falando, dando pitaco, a diretoria do futebol, Marcos Braz, que era mais amadora, muito conselheiro apitando. Convidaram, acho que o Tite para ser técnico, muito confiando que ele ia blindar o vestiário, né? Toda a confusão, fala-fala, né? Na parte superior do Flamengo, o Tite blindaria. Não sei até que ponto ele conseguiu ou não. O Rogério Ceni, por exemplo, teve problemas com análise de desempenho, tal, ali. O Rogério tinha boa relação com o elenco, mas teve problema com a retaguarda. O Felipe Luiz parece que não tem problema com ninguém. Né? É difícil falar isso de qualquer profissional, em qualquer empresa, em qualquer área. Você tem afinidade mais com uma pessoa do que com outra, pode ter um problema, uma rusga, e segue o trabalho. O Felipe Luiz, aparentemente, não tem rejeição. A torcida o adora, a torcida o ajudou a colocar nesse posto. Diretores da antiga, diretores atuais, profissionais que saíram, profissionais que estão chegando, todo mundo fala bem e se entende bem com o Felipe Luiz. Então, um tremendo do mérito para ele, né? Por isso que eu ainda prefiro elogiar nesse momento mais o Felipe Luiz do que o BAP, que vai ter ainda muitos desafios pela frente para a gente ver. Você pensa parecido comigo, você falou agora há pouquinho, acho que foi na tua primeira participação, inclusive, que você enxerga, você vislumbra muito mais o Felipe trabalhando na Europa do que qualquer outra coisa. Claro, depois de fazer história no Flamengo, o torcedor do Flamengo não fique chateado conosco, mas ele tem tudo para isso porque ele já é uma figura conhecida na Europa, no Atlético de Madrid. Imagino que no futuro ele tenha portas abertas, porque muita gente já, Zé,
liga o nome do Felipe à seleção brasileira. Pela carência que a gente tem de nomes aqui, pela situação da seleção brasileira nas eliminatórias. O Dorival, a gente sabe que está pressionado, e aí não estou dizendo que ele vá cair. Ele tem 2 jogos agora que são super importantes contra a Colômbia e a Argentina. Mas você também é como a gente, vê mais o Felipe. E eu acho que o Felipe, se ele pudesse escolher o roteiro perfeito, não que ele fosse negar a seleção brasileira, mas eu acho que ele optaria, até por ter a cabeça de europeu, e europeu, na idade do Felipe, treinador europeu, não quer treinar seleção, quer treinar clube, quer treinar clube. É. Eu acho que dentro da cabeça das entrevistas e da forma como ele se coloca, eu acho que ele preferiria... É lógico que você rejeitar uma seleção brasileira é difícil. Ainda mais na cara do gol da Copa do Mundo. É difícil. Eu vejo acho, quase que impossível se acontecer isso vamos dizer assim, do Dorival. Pelo amor de Deus, Dorival, não estou dizendo isso, né, que vai cair ou não, mas que dê alguma coisa errada pela pressão, do jeito que nós estamos vivendo aí a seleção brasileira, Dorival saia e aí o Felipe seja convidado, ele vai dizer não. Eu acho bem difícil, Plirra, bem difícil. Mas te surpreenderia ele ser convidado já? Eu não sei porque aqui no Brasil a gente tem uma resistência muito grande, né, quando se fala, por exemplo, de um treinador estrangeiro, de um treinador mais velho, vamos dizer assim. Se você não... O Felipe acho que é o grande treinador porque nós estamos vendo um futebol que nos agrada, né? Por exemplo, o Abel também é um treinador que seria muito bom, acho que para a seleção brasileira, pela forma de pensar em termos de competitividade. Um jogo totalmente diferente do Felipe e tal. Você tem alguns nomes, agora você precisa definir o estilo de jogo. O estilo de jogo, é lógico que o do Felipe é o mais próximo daquilo que a gente espera na seleção brasileira. Mas eu acho que o Felipe sabe da responsabilidade e que precisaria, vamos dizer assim, talvez ganhar um pouco mais de experiência, né, para ficar um pouco mais maduro, porque seleção é diferente. Seleção, você não tem o dia a dia, você não tem o contato com os jogadores diretamente, muitas vezes você tem que administrar situações técnicas, físicas, em 2, 3 dias, porque cada um chega de uma forma. O cara que chega da Itália chega a 100% fisicamente, mas taticamente ele pensa totalmente diferente o futebol da Espanha, e o cara da Inglaterra também é diferente. Então você juntar tudo isso. De hoje, entrevista coletiva ao vivo do técnico do Flamengo, direto do estádio do Maracanã. Vamos lá. Boa noite, Felipe, tudo bem? Parabéns. É a Taça Guanabara, mas de qualquer forma é título, né? Queria que você pudesse falar sobre o seu time, o quanto você está orgulhoso desse time, se você acha que está chegando, né, no nível que você quer. Hoje a gente viu uma atuação de gala, 5-0 contra o Maricá. Queria que você pudesse falar sobre o time, o quanto você sente esses jogadores conectados. Boa noite, eu estou muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado, e principalmente pelo que os jogadores desfrutaram e se divertiram dentro do campo, né? Porque é um das coisas que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com prazer, com alegria, e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom, e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. Ganhar, independente do adversário. Eu não lembro de outro time ter feito tantos gols no Maricá, não lembro de outro time ter tanto volume, tenha tido tantas chances de gol. E até então o Maricá, se eu não me engano, teve 3 da Portuguesa. Não lembro de outro time que tenha feito tantas chances. Então estou orgulhoso pelo momento. E vamos corrigir as coisas, os detalhes micro que precisamos corrigir, continuar evoluindo. Eles têm que se exigir cada vez mais, autoexigência, para que a gente possa fazer uma grande temporada. Felipe, boa noite. Boa noite. A gente teve numa entrevista o Arrascaeta falando que você foi até a casa dele e que ele virou para você e falou que se você precisar me colocar no banco, pode me colocar. O quanto importa para você um grupo onde alguns jogadores te mostram que o elenco e a união desse grupo está acima de qualquer vaidade? Eu falei para ele que se ele não estiver bem, ele não vai jogar. Mas, não, assim, são jogadores que, além de serem grandes jogadores, serem ídolos, são meus amigos. Eu seria um hipócrita dizer que esses jogadores como o Bruno Henrique, como o Gerson, como o Arrascaeta e tantos outros que jogaram comigo desde 2019,
se eu não chamasse eles de amigos. Então eu acho foi justo eu ter ido falar com eles pessoalmente e dizer que eu vou tomar decisões algumas vezes e vão incomodar. E o que eu mais esperava deles é que isso não afetasse a amizade que a gente tem, porque é uma decisão estritamente profissional. E a resposta dele foi essa, que poderia ficar tranquilo que nada ia mudar a amizade, né? Eu sei que do meu cargo para o jogador não muda, mas o jogador para o treinador ele vê como uma figura diferente. Eu já senti isso, eu já vivi isso. Existe um respeito, uma hierarquia, a hierarquia, mas esses jogadores, como eles são tão profissionais, tão grandes, eles sabem separar o que é o lado humano, que é a amizade, do que é o profissional. E tanto é que em momentos determinados eu tomei decisões difíceis, tive que tirar esses jogadores que são meus amigos, e eles nunca deixaram de ser próximos a mim por causa de alguma decisão. Aliás, a equipe sempre está na frente, e com isso eu vivo tranquilo, eles vivem tranquilo, porque eles sabem que eu estou sempre fazendo o que eu, Felipe, acho que é melhor para a equipe. E repito o que eu falei outras vezes. Vou acertar sempre e não vou acertar sempre. Com certeza não vou acertar sempre. Mas o meu pensamento vou fazer sempre o que eu acho que é melhor para a equipe. E eles entendem bem isso. Felipe, tudo bem? Rafael Borghetti, repórter do canal Flavoz. Eu recebi mensagem de um amigo meu, que ele é flamenguista, falando sobre o jogo de hoje. E ele disse, cara, como é bom assistir o Flamengo jogar hoje em dia. Como é que é para você resgatar essa sensação do torcedor em todo dia que ele liga a TV ou vem aqui no estádio assistir o jogo do Flamengo, ele saber que ele vai ver um jogo de qualidade? E, claro, como você falou, algumas decisões podem ser contrárias, o Flamengo não vai garantir sempre vitórias e tudo mais, mas a qualidade do jogo tem sido incontestável em toda a partida. O Flamengo tem mostrado que joga muito bem. Como é que é para você resgatar essa sensação do torcedor em estar feliz em assistir os jogos do Flamengo? Obrigado. Grande pergunta. Quando eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu sim joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente. E durante todo esse processo meu no clube como jogador, eu entendi um pouco, né, do que entendi muito o que o torcedor sente, o que ele quer e por que as vaias. Por que o torcedor ele vaia no Maracanã? Por que ele não se sente identificado com a equipe? Então, a partir desse momento, quando eu já decidi durante muitos anos, né, que eu seria treinador, então eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar, se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto, jogando com bola, fazendo um jogo de imposição e outros mil detalhes que não estão aqui. Então esse foi o meu pensamento, né? E a chegada do Boto é interessante porque ele falou isso na outra entrevista, que ele quer criar um modelo de jogo para o clube, e aonde o nosso modelo de jogo e o dele, a gente está em constante adaptação e atualização, para que sempre o torcedor se sinta representado com o que está vendo no campo. Como você vê, não sempre vai se ver o que o torcedor quer, não sempre vão ser só alegrias, mas que a intenção seja sempre jogar o futebol que deu alegrias para esses torcedores em algum momento, com o Zico, com o Leandro, com o Júnior, com o Nunes, com todos esses grandes craques, né, jogando esse tipo de futebol. Depois o Jorge Jesus resgatou isso e tentamos reproduzir o que o torcedor gosta de ver no campo. Tudo bem? É isso aí, nação rubro-negra. Mais um título para contra do Mengão, né? Flamengo mostrou mais uma vez porque é o maior do Rio e garantiu a Taça Guanabara com autoridade. Isso mesmo, 5-0. Agora é foco total nas próximas batalhas que vem por aí, porque o Mengão quer mais. E a gente também, claro.
Gente, as imagens da comemoração dos torcedores erguendo a taça foi demais. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like se você ainda não deixou, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comenta aí embaixo. E não esquece, gente, de ativar o sininho das notificações. Comenta aí quem foi o craque do jogo e o que você espera para os próximos campeonatos que vêm aí pro Mengão. Quer ver o melhor do Mengão? Comenta aí. Lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.